Não coloco meio que galeria de arte lá. Vamos chamar o Paulo Nogueira Batista, porque o Paulo Nogueira Batista tem uma experiência internacional enorme, e eu quero perguntar a ele, começar perguntando justamente sobre a questão do Trump. Paulo Nogueira Batista. Paulo? Boa noite. Boa noite, uma imensa alegria ter você aqui, agradeço a sua gentileza, a sua atenção, uma honra mesmo ter você aqui. Imagina, não exagera. Eu que agradeço o convite e dou boa noite a todos que nos acompanham também. E ao Pedro. Paulo Nogueira, minha admiração por ele vem porque não só ele é um grande economista, um acadêmico, mas ele é um intelectual da ação. Raros são os intelectuais da ação. O Celso Furtado era um intelectual da ação, um intelectual que vai à prática colocar suas ideias em prática. O Bresser Pereira é um intelectual da ação, mas são poucos. E o Paulo foi diretor do Fundo Monetário, diretor executivo do Fundo Monetário Internacional. Eu sei que muita gente conhece isso, mas vale a pena sempre repetir, representando o Brasil e vários países. Foi vice-presidente do Banco dos BRICS, o novo Banco de Desenvolvimento. Foi o negociador da dívida externa nos anos 80, durante a gestão do Dilson Funaro, no Ministério da Fazenda. Acho que, aliás, a última representação direta da indústria, não, Paulo? Na cúpula da economia brasileira. E o Paulo tem um livro, ele tem outros livros, mas que é um livro primoroso, que é O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém. E o subtítulo é Bastidores da Vida de um Economista Brasileiro no FMI e nos BRICS, e outros textos sobre o nacionalismo e o nosso complexo de vira-lata. Além de tudo, o Paulo escreve muito bem, ele é um admirador, confesso, do Nelson Rodrigues, e um leitor cuidadoso de literatura brasileira. Paulo, direto ao ponto, como é que você está vendo esse fato que desde ontem impacta os Estados Unidos e o mundo, o atentado ao Trump? Em primeiro lugar, eu queria te agradecer as palavras gentis, exageradas, e te dizer, continue exagerando. Como dizia o Nelson Rodrigues. Mas, enfim, sobre o Trump, vamos começar pelo mais fácil, que é menos controvertido. Ele já era o favorito na eleição americana para presidente e agora se torna o franco favorito. Há quem diga até que a eleição ficou liquidada. Isso é um pouco cedo para dizer, com esse fato que aconteceu ontem, né? Agora, essa possível, provável vitória do Trump se deve também à fraqueza do adversário. O presidente americano, o Biden, né, é disfuncional, um presidente que não existe, não tem condições de exercer o cargo, e muito menos de se eleger de novo por um mandato de 4 anos. Então, a menos que os democratas apareçam na última hora com alguém viável, a eleição está na mão do Trump já, me parece, com esse fato de ontem. Agora, o que ele significa? Não sei se vocês já discutiram isso aí, provavelmente sim. Tem várias maneiras de interpretar. Não é? Uma é aquela tese do atirador solitário, que foi a versão que foi apresentada para explicar o assassinato do Kennedy, com Lee Harvey Oswald, né? Como atirador solitário. No caso do assassinato do Kennedy, essa teoria, salvo engano meu, foi desacreditada inteiramente. Neste caso, nós não temos ainda elementos para saber se foi um atirador isolado ou não, né? É uma hipótese. A outra, mais sinistra, é que tenha sido provocada pela própria campanha do Trump para tentar melhorar a situação dele. Mas isso me parece... Vai saber, mas me parece pouco provável, Gilberto e Pedro, porque o Trump estava na frente e fazer uma operação complicadíssima, simular um atentado, é difícil de acreditar. E a outra explicação possível, essa talvez um pouco menos absurda, é que existam forças que tenham interesse em assassinar o Trump e organizassem um atentado. Quem? A Ucrânia, por exemplo, sem dúvida, né? A Europa, de modo geral, que teme a eleição do Trump, e possivelmente o Estado profundo americano, Deep State, que vê com intranquilidade um presidente imprevisível, mercurial, caótico, né? Mas isso são conjecturas, ninguém sabe de nada, na verdade, né? Se você me perguntar, me parece mais plausível neste momento a hipótese de um atirador solitário.
Mas posso estar enganado. Os fatos vão mostrar isso depois. Né? Se a gente pensar que 61 anos depois o assassinato do Kennedy não está esclarecido, ninguém sabe se o Lee Oswald, o assassino, agiu sozinho ou não, ele foi assassinado por um membro da máfia, o Jack Ruby, logo depois do assassinato, e o relatório Warren, o que se fez depois, nada esclareceu. É muito difícil você não e com serviços de inteligência mais eficientes do mundo. Né? O Kennedy era um grande presidente. Né? A decadência dos Estados Unidos está expressa nessa escolha que eles oferecem ao eleitor em 2024. Biden ou Trump? Um homem senil de um lado e um fanfarrão provavelmente responsável do outro. Então, esse é o maior resumo que você pode fazer da decadência dos Estados Unidos como sociedade, como império, é eles terem essa falta de lideranças para oferecer ao seu eleitorado. É um desastre o que está acontecendo nos Estados Unidos. Um desastre de proporções gigantescas, sem precedentes. Vamos lembrar que os Estados Unidos já tiveram como presidentes não só o Kennedy, mas o Roosevelt, o Abraham Lincoln. Agora oferece Biden ou Trump, é um fim de linha para os Estados Unidos. Né? Agora, não te parece que no mundo rico, em especial, você tem uma dificuldade de renovar lideranças? Porque a última grande liderança inovadora que os Estados Unidos tiveram foi o Barack Obama, que se elegeu aos 47 anos. Depois vieram a Hillary Clinton, ela pode ser brilhante o que for, mas a imagem pública dela é construída primeiro como primeira-dama. Eu não estou querendo ser misógino aqui, não, mas eu estou dizendo assim, a dificuldade de você renovar. A última grande liderança europeia, eu não concordo em nada com ela, é a Merkel. O Scholz é uma figura apagada. O Sunak era uma figura apagada. Eu não sei se você sente isso como uma, não sei se tendência, mas um sintoma, como você está dizendo. Sintoma, sem dúvida. Nos Estados Unidos, Obama foi uma falsa renovação, no meu entender. Eu morava nos Estados Unidos naquela época e notei que o Obama nada tinha a oferecer de novo realmente. Era mais do mesmo, sobretudo em política internacional, onde deu sequência a tudo que é de pior na política americana. Hillary Clinton nem se fala, né? Hillary Clinton é uma bruxa, né? É uma figura detestável, né? E nem chegou à presidência, felizmente. Mas na Europa, você tem razão, Gilberto. A última liderança expressiva foi Angela Merkel. Porque não tem, no meu modo de ver, não tem nenhuma exceção à regra de que as lideranças europeias são fracas. Esse novo primeiro-ministro da Inglaterra, do Labour, não convence de jeito nenhum. Não convence de jeito nenhum. Qual foi a primeira declaração dele? Adesão aos Estados Unidos. A linha tradicional da política. É um novo Tony Blair? Tudo indica que sim. Mais um poodle dos Estados Unidos? Não convence ninguém, além do mais sionista, né? Segundo as informações que andaram circulando. Né? Macron, fraquíssimo. Né? A italiana, esqueci até o nome dela, fraca. Né? Giorgia Meloni. Giorgia Meloni. Ninguém se salva ali, viu? Ninguém se salva. Talvez uma pessoa se salve, o Mélenchon, na França. Sim. Que ainda não chegou à liderança do Estado francês, mas é uma pessoa de valor, de fibra, com ideias. Não sei se conseguirá chegar ao cargo de primeiro-ministro, provavelmente não, pelo que eu ando lendo, mas é uma figura que diverge da mediocridade. Olha, Gilberto, como é que pode a Alemanha ter, não só o Scholz, como você mencionou, mas é que a Annalena Baerbock como ministra das Relações Exteriores. Não tem a menor condição, não tem a menor condição. É ridículo, sabe? Que a Alemanha tenha essa ministra das Relações Exteriores. Né? E, né, posso até outros exemplos que eu conheço mais de perto. A Lagarde, presidente do Banco Central Europeu. Eu trabalhei com a Lagarde durante anos. Ela era a primeira diretora-gerente do FMI, eu era diretor pelo Brasil. Não tem expressão. Uma pessoa sem peso, sem recursos intelectuais, e é presidente do Banco Central Europeu. Então, a Europa está numa decadência atroz. Estou me referindo à Europa rica, né? Que tem uma Europa dinâmica, forte, que é a Rússia, né? É outro capítulo. Tá? Então, essa decadência das lideranças, Gilberto, na minha opinião, é dos países de alta renda. Estados Unidos, Canadá, Europa,
desenvolvida, Japão, Austrália, esse pequeno mundo que eles chamam de comunidade internacional. Você vai para a Índia, tem o Modi. Vai para a China, tem o Xi Jinping. Vai para a Turquia, tem o presidente forte também, o Erdogan. Na Rússia, você tem o Putin, né? É um fenômeno que está atingindo o Ocidente político, né? E que é realmente impressionante. A decadência das lideranças é impressionante para quem conhece a Europa e os Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente tem a sorte imensa, sorte histórica de ter o Lula, mas a gente também vai ter um problema de renovação mais adiante, né? Não é o mesmo fenômeno europeu, mas a gente tem, embora tenha aí o Haddad, o Flávio Dino, é que o Lula desequilibra qualquer outra liderança, né? Pelo peso internacional que tem, é um quadro histórico brasileiro, talvez na história brasileira, de maior projeção internacional, né? Como presidente, muito mais que Fernando Henrique, que tinha as andanças internacionais e tal. Mas a renovação na América Latina também é problemática. A renovação no peronismo parou, me parece, que na Cristina Kirchner. A renovação é essa deturpação que é o Milei. Então, me parece um quadro muito difícil. Agora, mas você tem razão, Gilberto. O Lula se destaca no plano internacional. Não só no plano nacional, como no plano internacional. Você pode não gostar do Lula, tem muita gente que não gosta, tem argumentos até bons para não gostar do Lula. Mas é um fato que ele é uma liderança expressiva em nível internacional. É a única liderança brasileira expressiva. Fernando Henrique era um mito. Nunca foi liderança significativa. Fernando Henrique Cardoso. Eu só te pedir uma coisa, Paulo. Me parece, eu não sei se para o Pedro, que o seu som está um tanto baixo. Se você pudesse aproximar... Eu vou ajustar aqui. Peraí, professor. Vamos ver aqui. Pode voltar a falar, Paulo. Vamos ver. Tá bem. Vamos lá, então. Melhorou. Posso me aproximar um pouco mais. Mas, enfim, o Lula tem esse destaque. Agora, no Brasil, qual é o problema? Desculpa. Nós temos um centroavante extraordinário. Mas e o resto do time? Tem muito cabeça de bagre nesse time. Passando bola para o lado, passando bola para trás, até fazendo gol contra. O governo do Lula está infestado de adversários neoliberais e isso prejudica o andamento do governo. É impressionante que o Lula tenha conseguido tantos resultados até agora com esse time que ele tem e com tanto adversário dentro do governo, e alguns militantes, né? Militantemente neoliberais. Então, é uma situação muito difícil essa que o Lula enfrenta, apesar das suas qualidades, porque ele tem que bater o pênalti, tem que bater o escanteio, tem que jogar como centroavante, tem que ir lá cabecear, entende? Porque o time é fraco, de um modo geral. E tem alguns que trabalham contra no time. Então, você veja a dificuldade que o nosso Lula tem. Eu queria te perguntar, embora eu queira concentrar, a gente tinha conversado antes de concentrar na área internacional, você trouxe essa questão aqui para a questão interna. O Banco Central é evidente, trabalha contra o Lula, isso é muito claro. O Ministério da Fazenda, para mim, fica sempre numa situação ambígua, porque as situações de avanço são situações muito complicadas. Aquele ministro das Minas e Energia parece o sujeito que arma sempre cascas de banana aí para o Lula. É um ministério muito complicado. Agora, você não sente também o seguinte: as pessoas reclamam da Frente Ampla, eu acho que a Frente Ampla foi uma vantagem, a gente não venceria eleições sem a Frente Ampla. Você acha um problema ter feito uma Frente Ampla desse tipo? Eu não sei se a gente ganharia eleições sem um espectro tão amplo de forças políticas. Isso eu não sei dizer, mas o que a gente tem que reconhecer é que a Frente Ampla, super ampla, a chamada Arca de Noé que o Lula construiu em 2022, tem um preço pesado. Esse preço se expressa, por exemplo, no fato de que o governo está infestado de neoliberais. Infestado. Eu me refiro ao Ministério do Planejamento, ao Ministério de Indústria, Desenvolvimento e Comércio, Banco Central, você já mencionou, no Itamaraty está cheio de diplomata neoliberal, entende? Inclusive no secretariado. Na Fazenda, tem neoliberais em posição-chave, entende? Então, Gilberto, eu sempre digo, porque as pessoas que nunca participaram do governo, em nível federal, não fazem ideia da importância que tem não só o Ministério, o primeiro escalão, mas o segundo e o terceiro escalões.
do governo. Porque o presidente, os ministros, têm grande parte da sua atividade de caráter cerimonial. Reuniões, audiências, palestras, eventos. Quem toca o governo realmente é o segundo e terceiro escalão. Se esse segundo e terceiro escalão estão infestados de neoliberais, as coisas não vão andar bem. É só por isso que o Lula comete certos equívocos, que eu já apontei várias vezes, vou só mencionar, não quero voltar a discutir. Um deles foi de embarcar na negociação do acordo Mercosul-União Europeia. Isso só é possível que o segundo escalão do governo dele, terceiro, estão contaminadíssimos por gente que é militantemente neoliberal. Entende? Então se fica lá o presidente mal assessorado, dizendo coisas que não têm cabimento. Esse tema, só nos salvaremos disso se os europeus conseguirem barrar o acordo. Espero que eles sejam intransigentes o suficiente para inviabilizar esse acordo. É bem possível que sejam. Então, estou torcendo, vive la France, vive l'Europe, para ver se eles nos salvam desse acordo neocolonial que o governo herdou do governo Bolsonaro. Entende? Eu estou dando isso como exemplo, não quero entrar nessa discussão, só um exemplo de como a Arca de Noé tem um preço pesado, sabe? E Banco Central, deixa eu te falar uma coisa sobre o Banco Central. A partir de janeiro, Gilberto, o Copom, a direção do Banco Central, terá uma maioria de indicados pelo Lula, inclusive o próprio presidente. Então, se o Banco Central não mudar a partir de janeiro, não sei o que esperar mais, porque o Lula tem que saber escolher. Tem que botar lá gente que vai mudar o Banco Central para torná-lo mais em sintonia com o governo, né? Eu escrevi sobre isso, na minha modesta opinião. O presidente do Banco Central tem que ser uma pessoa muito próxima do presidente da República, muito próxima, da confiança estrita dele. Poucas pessoas são assim, acho que tem alguns que poderiam desempenhar esse papel, e não pode ser cooptado de novo pelo sistema financeiro, tem que ser alguém que seja realmente independente do sistema financeiro. Essa é que é a independência que importa, e que conduz a política monetária e as outras atribuições do Banco Central de maneira condizente com o resto da política econômica. Desde quando o Banco Central é um planeta à parte? Isso não existe, entende? Em lugar nenhum, e nem pode existir aqui. Agora, Paulo, você vê a última reunião do Copom, a decisão pela manutenção da taxa Selic foi unânime. E isso se diz o seguinte, não, isso foi uma coisa estratégica, tal, porque se não fosse assim, o mercado ia agir de tal ou qual maneira. Você acha realmente? Porque ali a sinalização foi de que nada muda, o mercado determina. Tanto que num documento lançado essa semana, defendendo a autonomia financeira do Banco Central, um dos diretores indicados pelo governo assinou esse documento defendendo uma tese que é aumentar a independência do banco e não reduzir. Você não acha que tem problemas até na indicação agora, que não depende da frente? Pois é. Agora, é o seguinte, eu entendo que, taticamente, os indicados pelo Lula não queiram comprar uma briga monumental com o Roberto Campos Neto na reta final do mandato dele. Janeiro de 2025 não está tão longe. Mas que seja apenas tático, né? Veja você, ninguém vai dar um cavalo de pau no Banco Central a partir de janeiro, porque o Banco Central é uma instituição complexa, pesada. Mas a partir de janeiro, com maioria clara dos indicados do Lula no Banco Central, tem que começar a mudar a sério. Se não mudar, a política econômica vai ficar manietada. Até vou te dizer, acho um milagre que o Lula conseguiu até agora com esse Banco Central atuando desse jeito. Imagina se estivesse junto com o resto do governo, né? Agora, eu queria mudar um pouco, mas indo nessa questão do governo, me parece que às vezes não enfrenta, não compra determinadas brigas. Uma delas é a seguinte: a posição do presidente Lula sobre o genocídio que Israel está cometendo em Gaza é muito clara. É muito clara, ela é elogiável, é corajosa no plano internacional e tal. Mas o Brasil não vai além disso, não rompe relações. Um dos motivos é porque o Ministério da Defesa, as Forças Armadas, têm uma série de acordos com Israel, além de outras. Existe o acordo Mercosul-Israel, o acordo de livre comércio. Você não acha que às vezes falta o governo
avançar um pouco, não é avançar o sinal, mas ser mais ousado em determinadas áreas? Porque essa de Israel, para mim, não sei, posso estar enganado, mas é injustificável continuar mantendo essas relações. Concordo com você, Gilberto, porque o que está acontecendo em Gaza, na Palestina, é um negócio inacreditável. Inacreditável o que Israel está fazendo. Israel está fazendo uma limpeza étnica. Está fazendo um genocídio lá, à vista de todos. Quem ainda defende Israel, depois de tudo que aconteceu de outubro para cá, ou ignorante não pode ser, né? Está tudo aí, as barbaridades estão à vista de todos. É canalice. Só canalha defende Israel depois de tudo que aconteceu de outubro para cá. Então, o presidente Lula falou bem, certo, concordo, o Celso ajudou, mas, o Celso Amorim, mas o presidente tem que ir além das palavras, entende? Não sei te dizer exatamente o que deve fazer, mas ele não pode ficar apenas no discurso. Ele deve repetir o discurso, manter sua... Alô? Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, vai lá. É que entrou uma ligação aqui. Mas, olha, é o seguinte, ele pode manter o discurso e repetir o discurso, mas tem que ir além. E, na minha opinião, não sei qual é o papel que o Brasil pode ter nisso, mas Israel precisa ser submetido a boicote, desinvestimento e sanções. Não pode continuar o que está acontecendo. E todos os países dignos de defesa dos direitos humanos têm que estar do lado do boicote, do desinvestimento, das sanções contra Israel. Isso é a pior coisa que já apareceu desde a Alemanha nazista. Então, a comunidade internacional, essa farsa chamada comunidade internacional, vai ficar de braços cruzados enquanto Israel faz esse massacre absurdo lá? Não pode, entende? O Brasil tem que ter uma posição firme, de vanguarda nessa questão, até porque não tem nada com isso, o Brasil nunca teve nada de parecido, nem nunca apoiou nada assim. Então, é muito importante que o governo reforce a sua posição. Sim, concordo com você, Gilberto. É uma situação... Essa dissonância entre diplomacia e defesa é um problema seríssimo. A defesa age como um ente autônomo. E eu queria voltar um pouco, eu ia te perguntar uma questão de economia na sequência do Banco Central, acabei trocando aqui, que é o seguinte: nós estamos sob a vigência do arcabouço fiscal, que é uma regra fiscal que está se mostrando cada vez mais rígida. Você acha possível, numa situação em que o crescimento e o desenvolvimento dependem do investimento público, em que o investimento está tolhido ou mitigado muito pelo arcabouço, é possível crescer e se desenvolver com o arcabouço como está? Com déficit zero, com metas muito apertadas? Bem, o Brasil está crescendo, né? Está crescendo, algo como 2%, 2,5%, 3%. É pouco. Precisaria crescer mais. O arcabouço atrapalha? Atrapalha. Quando ele estava sendo discutido, eu participei do debate público sobre o assunto. O que eu disse na época, e outros disseram também? Por que o arcabouço fiscal tem que ser mais rígido do que o arcabouço monetário? Eu teria feito um arcabouço fiscal com um nível de flexibilidade semelhante ao regime de metas para a inflação. Era perfeitamente possível, no meu entender. Dizem as pessoas que acompanharam essa negociação que não, que o Congresso não aceitaria nada menos do que foi aprovado. Isso eu não sei dizer. Mas, do ponto de vista do interesse público, macroeconômico, um regime fiscal mais flexível teria sido melhor. Agora, tendo dito isso, Gilberto, o fato é que ele está sendo implementado de maneira flexível. O Haddad reviu as metas recentemente, fez bem de fazê-lo, e estão havendo uma série de exceções e acertos que vão permitindo um espaço maior para a atuação da política fiscal. Se isso é suficiente ou não, o tempo dirá, né? De fato, você tem razão. Sem investimento público, eu não vejo como a economia se sustentar. E se o arcabouço, de fato, impedir o investimento público de se concretizar, aí sim vai ser muito negativo para a economia. Veremos, né? Agora, com todas as concessões que o governo acaba fazendo, seja no lado da defesa, seja na economia, no Banco Central, quer dizer, essa votação que a gente conversou agora há pouco, quer dizer, talvez não seja o mais hábil você
a 6 meses de tocar a presidência, fazer o enfrentamento. No arcabouço, talvez não fosse possível não ter uma regra fiscal, mas você escreveu um artigo, o governo sempre está meio que na defensiva diante desses grandes poderes, que são o poder do dinheiro, o poder financeiro, o poder das armas e o poder da palavra, que são os meios de comunicação. Mas você escreveu um artigo muito interessante na Carta Capital dessa semana, que se chama Uma Crise Fabricada, que toda essa crise do dólar, toda essa crise de tentar colocar o governo na parede e tal, que o mundo ia acabar, que se não houvesse mais cortes no ano que vem, que é uma crise fabricada. E ela só arrefeceu quando o Haddad anunciou um corte para o orçamento de 2025 de 25,9 bilhões. E você levanta lá, muito corretamente, que todos os indicadores da economia são indicadores bons. O crescimento do PIB, a inflação, o emprego, o risco fiscal é muito baixo. Você acha que a crise está na esfera política e que esses recuos do governo, o governo poderia enfrentar? Na verdade, a pergunta é a seguinte: o governo poderia ter um pouco mais de ênfase nos enfrentamentos? Olha, nesse caso, é o que você diz, é o que eu tentei explicar nesse artigo. Os indicadores econômicos, macroeconômicos brasileiros estão entre bons e razoáveis. Mercado de trabalho, salário, indicadores de pobreza, balanço de pagamentos, inflação razoavelmente controlada, crescimento modesto, mas positivo do PIB. Então, não tem nenhuma base para você dizer que e o risco fiscal está longe de constituir um problema insolúvel. Pelo jeito que falam, parece que o Brasil está caminhando para um abismo fiscal, isso não tem fundamento. Então, se a economia não justifica uma onda especulativa, a hipótese que eu defendi no artigo é que nós temos uma crise fabricada por motivos políticos. E com o Banco Central, de novo, de braços cruzados, deixando a especulação correr frouxa. Não atuou, nem com swaps cambiais, nem com reservas. Pior, disse que não iria atuar, ou seja, disse mais ou menos o seguinte: estou de braços cruzados e vou continuar de braços cruzados. Entende? Então, o que foi a crise fabricada? Na minha opinião, tem duas coisas importantes que explicam do lado político. O sentimento da direita neoliberal de que o Lula está ficando forte demais. Apesar de tudo que nós dissemos aqui, que ele será um candidato forte e talvez imbatível em 2026. Então vamos desidratar esse homem, dar um susto nele. E mais imediatamente você tem o seguinte: a intranquilidade com o fato de que o Lula indica o presidente do Banco Central e 2 diretores. Então essa crise teve o propósito também de intimidar o ministro da Fazenda, intimidar o presidente da República. Olha lá o que vocês vão fazer. Inclusive alguns economistas conhecidos nossos vieram a público ameaçar o presidente da República. Armínio Fraga, Edmar Baixa. Essa gente é de uma arrogância, entende? Eles chegam a ponto de, se o governo errar na escolha do presidente do Banco Central, vai ser um fiasco, uma crise política de grande magnitude. Agora eu pergunto, quem são esses economistas para ameaçar o presidente da República? Entende? Nós estamos vivendo numa pequena selva. E o Lula, no meu entender, tem que ficar firme, no meu modestíssimo entender, tem que ficar firme diante dessas pressões e escolher um homem dele para a presidência do Banco Central. Um homem que ele saiba que vai atuar em sintonia com ele. Ele precisa fazer isso, ele precisa botar 2 diretores fortes para garantir a maioria sólida no Copom. Não pode ficar com esses diretores do Lula votando a favor de coisas absurdas, entende? Você toparia ser presidente do Banco Central, Paulo Nogueira? Maria Sandra Gama faz essa pergunta. Eu toparia, mas não tenho a menor chance. Obrigado pela confiança, Maria Sandra, mas eu não estou pleiteando o cargo, porque, eu volto a dizer, é importante que o futuro presidente do Banco Central seja muito próximo do presidente da República, muito sintonizado com ele. Não é o meu caso. E por que eu digo isso? Porque qualquer economista independente do mercado financeiro que o Lula queira indicar vai suscitar reações muito grandes. Então só vale a pena o Lula pagar esse preço se ele souber que aquele escolhido dele é uma pessoa de confiança do presidente da República. Senão não vale a pena incorrer no custo todo. E eu tenho a impressão que ninguém precisa ensinar isso ao Lula, né? O Lula sabe muito mais do que nós sabemos, e saberá, a meu ver,
entender essa realidade, que ele não pode entregar a presidência do Banco Central para o sistema financeiro. Agora, Paulo, eu quero pegar um tema econômico, mas é político também muito mais, que saiu da pauta da imprensa, que é o Rio Grande do Sul. Saiu porque não tem mais cenas espetaculares. A reconstrução do Rio Grande do Sul me parece algo de uma dimensão de New Deal. Eu escrevi até sobre isso, dizendo, olha, é preciso de uma política contracíclica para recuperar um Estado que 90% das suas cidades ficaram impactadas pela catástrofe ambiental. E me parece que até agora está se tratando do Rio Grande do Sul como uma enchente, embora o governo tenha tido um comportamento muito eficiente de saída, do resgate, colocar as Forças Armadas, fazer uma espécie de força-tarefa muito eficiente, a recuperação no médio e longo prazo, eu não estou vendo isso como um tema da economia, como um tema da política. Não te parece que é preciso um projeto de reconstrução de grande envergadura para o Rio Grande do Sul? Eu não conheço bem a situação do Rio Grande do Sul, mas imagino que você tem razão. O Rio Grande do Sul, em termos de população, território e PIB, é uma parte muito importante do Brasil. E de cultura também. Então, o Rio Grande do Sul não pode ser largado à própria sorte, precisa de uma ação coordenada. Mas eu digo isso assim com pouca condição de entrar em detalhes, Gilberto, porque eu não estou de fato próximo da situação do Rio Grande do Sul. Não estou acompanhando tão bem. Uhum. Agora, então vamos voltar um pouco à seara internacional aí, que a gente falou da França no início. Houve uma vitória em que a esquerda foi decisiva, o Mélenchon, a liderança do Mélenchon, mas a nova Frente Popular, composta pela França Submissa, pelo Partido Socialista, pelos Verdes e pelo Partido Comunista, numa escala menor. E agora a França está se debatendo na formação de governo. E o que me parece, pelo que eu tenho acompanhado na imprensa francesa, o Macron está querendo não dar um golpe, porque está dentro das regras, mas ele quer mudar o resultado, fazendo uma coalizão de centro-direita, em que a esquerda, a centro-esquerda, o progressismo, entra como força subordinada. Eu não sei se você está acompanhando isso no detalhe, mas o resultado parece que pode não sair, o resultado eleitoral pode não ter uma resultante na composição do governo à altura do que as urnas falaram. Você tem visto isso, está acompanhando? Olha, Gilberto, o Macron foi um dos grandes derrotados da eleição. Ele perdeu expressão, o bloco político dele perdeu expressão. Ele é presidente da República, tem mandato a cumprir, mas ele está muito enfraquecido. Muito enfraquecido, inclusive por causa da rejeição de certas políticas dele, internacionais, por exemplo. A impopularidade na França da guerra na Ucrânia, do apoio da França à Ucrânia, por exemplo. Né? E quem é que cresceu na eleição? Cresceu o Front Populaire, que foi o primeiro colocado, foi um resultado importante, uma vitória importante, mas cresceu também a ultradireita, chefiada pela Marine Le Pen. Cresceu. Não foi tão bem quanto as projeções indicavam, mas aumentou muito em termos de número de votos, em termos de parlamentares. Então, as duas forças que se colocaram contra o Macron cresceram. E o Macron está punching above his weight. Se ele acha que vai conseguir, com esse resultado, continuar mandando no governo. Eu não tenho condições de dar opinião, assim, de fazer nenhuma recomendação, claro, à esquerda, mas eu veria com maus olhos se a esquerda se subordinar a um projeto neoliberal, a uma aliança com esse grupo neoliberal desacreditado. Então é melhor não ficar nisso, porque o que vai acontecer se a esquerda se juntar ao macronismo? A direita, a ultradireita, ganha a próxima eleição, porque a esquerda vai ficar contaminada por uma aliança com um setor, com um bloco político que é rejeitado amplamente na França. Então, eu não sei o que o Mélenchon está pensando, mas ele não vai querer se subordinar, eu imagino. É melhor então deixar o Macron governar do jeito que pode, fazer uma aliança com a Marine Le Pen, quem sabe, mas não
esquerda entrar num barco furado do macronismo, entende? É impressionante porque isso, na verdade, deve ser pressão do mercado financeiro atuante na França, né? Quer dizer, não é só o Macron, ele vai com força para manter a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, enfim, o que aconteceu nesses últimos anos. Deixa eu só pedir ao Pedro aqui para ver o que temos de perguntas, de superchat, de contribuições aí. Pedro. Melhorou um pouquinho a situação, mas a gente precisa muito da ajuda de vocês, viu, gente? Perguntas, superchats, agradecer ao Orlando Castelo que mandou boa noite, meu pingo. Mauro Lima mandou aqui uma super contribuição. Só para constar, o Lacerda não levou o tiro de 45 no pé, mas foi a versão que ficou. O BO do Toneleiros existiu, o tiro no pé dele não, na orelha tampouco. Agradecer ao Marcelo Ribeiro que mandou força DCM Avante Lula. Deixa eu fazer algumas perguntas aqui. Do Guga Boa Vida. Quer que eu faça em sequência, Paulo Nogueira? Aí você responde todas as perguntas para não ter que ficar parando aqui em vários blocos. Mas ó, o Guga Boa Vida pergunta aqui: neoliberais, Banco de Americano é o que impede taxar derivativos? Paulo Nogueira, é o que ele pergunta aqui. Mais uma pergunta aqui do pessoal: por que não caçar a conexão do banco? Por que não caçar concessão de banco que não faz função social? Acho que é essa a pergunta dele. Gabriel de Souza Coelho: a saída do Flávio Dino do governo não foi uma miopia? No médio prazo, ele não seria uma boa opção para um cargo majoritário na política brasileira? Tião Roqueiro tem uma pergunta aqui também. Paulo Nogueira: mais-valia é um grande desconto abusivo no emprego e a Selic alta é um desconto abusivo nas políticas públicas? Como colocar o povo para jogar contra os prejuízos que esses abusos lhe causam? Pergunta ele aqui também. Guga Boa Vida também pergunta: por que não cobrar do banco a função social de 1,2 trilhões de reais? E aí a última pergunta aqui da Gisele Câmara: qual a repercussão da vitória do Trump no Brasil, se ela ocorrer? Uma maior aproximação da China? Avanço da extrema-direita no Brasil? São essas as perguntas por enquanto. Bom, a primeira questão do Guga. De fato, um dos instrumentos que o Banco Central poderia utilizar é tributar, o governo poderia usar, seria tributar os derivativos, né? Não é o único, viu? O Banco Central tem... Banco Central não, o Brasil tem no Banco Central 350 bilhões de dólares ou mais de reservas internacionais. Tem um instrumento de swap cambial, que é um instrumento que oferece um papel indexado ao dólar não liquidável em moeda estrangeira. Então, o Banco Central tem instrumentos importantes para fazer face a uma onda especulativa. Olha, eu vou dizer mais. Bastaria o Banco Central ameaçar intervir para furar uma bolha especulativa como a que nós tivemos. Só dizer assim, olha, eu estou considerando. Mas o Banco Central, como eu disse, ao contrário, ficou parado, né? Sobre o Flávio Dino... uma coisa, o banco não poderia ter saído vendendo dólares no meio dessa crise? Nem precisava, poderia, mas nem precisava fazer isso. Poderia usar swaps cambiais para deixar as reservas em moeda estrangeira intocadas. E volto a dizer, bastaria sinalizar a intenção de intervir para desativar a bolha, no meu entender. Sabe? Claro que precisa avaliar muito cuidadosamente no momento, mas até um banqueiro disse isso. Aquele banqueiro, esqueci o nome dele agora, do Bradesco, o Trabuco, deu uma declaração, uma entrevista dizendo isso, dizendo que o Banco Central podia ter sinalizado que iria intervir. Mas olha, sobre o Gabriel pergunta sobre o Flávio Dino, eu também tenho a mesma impressão, Gabriel. O Flávio Dino era um jogador importante no time do Lula, que ia para a bola dividida, sabe? Você não ganha campeonato sem jogador que entra em bola dividida. E Flávio Dino está fazendo falta, sim, no meu entender. O Tião fala da Selic. Tião, a Selic é um desastre, porque ela não só inibe o crescimento, inibe o investimento, como ela desequilibra o governo financeiramente. Fala-se muito em risco fiscal, mas não se fala que o maior componente do risco fiscal são as despesas financeiras líquidas do Estado, 6, 7% do PIB, entende? E pior, quem é que ganha quando o Banco Central, quando o governo paga juros? É a elite, classe média alta para cima. Então, ao fazer, você desequilibra as finanças públicas, deprime a economia e concentra a renda nacional, que já é uma das mais concentradas do mundo. Então, essa política, ninguém me convence que essa política pode ser boa. Por isso, eu espero que a equipe que o Lula vai indicar, a partir de janeiro, entre fundo nisso,
abra essa caixa preta e desative essa bomba que é a política de juros do Banco Central. E, finalmente, a Gisele faz uma pergunta importante. Como é que o Trump, a possível, provável eleição do Trump afeta o Brasil? Não é boa para o Brasil, Gisele, na minha opinião. Por quê? Porque o Trump tem um aliado poderoso aqui dentro, que é adversário do governo, Lula, né? Adversário do Brasil, eu diria, que é o bolsonarismo, né? Que se expressa não necessariamente no Bolsonaro, mas em alguém que ele indique, né? É um atraso, nós vimos que foi o governo Bolsonaro, um desastre monumental para o país. Então nós teremos um Bolsonaro, melhor dizendo, nós temos um Trump aqui, que o Bolsonaro é a imitação do Trump, né? E temos o Milei na Argentina. Então, para o Lula não é fácil uma situação em que o Trump vença lá e o Milei tenha ganho aqui na Argentina, né? Na América do Sul. Não é fácil. Até entendo que o Lula prefira uma vitória do Biden, mas vai conseguir isso, né? Inclusive, Gilberto, uma coisa, o Lula não tem que dar palpite na eleição americana, né? Já que tem? Não tem. Não tem. Claro tem. que não. Claro que não. Porque, veja, uma manifestação do Lula contra o Trump não muda um voto nos Estados Unidos, mas desgasta o Lula com o provável futuro presidente dos Estados Unidos. Ele vai cometer o mesmo erro que o Bolsonaro cometeu, que ficou do lado do Trump contra o presidente eleito, questionando até a legitimidade da eleição do Biden? Não, isso foi muito bom para nós, porque isso a extrema-direita é mestre em fazer isso, né? Quer dizer, não estou comparando nada, mas o Milei bateu no Lula até antes e agora, né? Eles são muito primitivos, né? Porque o Bolsonaro se atrapalhou todo com isso. O Lula, que é como eu disse, um extraordinário centroavante, não vai cometer esse erro. Inclusive, se o Trump for de fato eleito, ele vai ter que dialogar com o Trump de alguma maneira. Vai ser difícil? Vai, né? Mas você lembra que o Lula estabeleceu uma ótima relação com o George W. Bush. Chamava o Bush de companheiro Bush. O Tom Zé fez uma música. Acho que ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade de chamar o Trump de companheiro Trump. Até porque o Trump tem um aliado aqui dentro que é perigoso, que é o bolsonarismo. Mas o Lula, estou torcendo, porque não quero exagerar as qualidades do Lula, mas ele dá nó em pingo d'água, né? Então, eu espero que ele consiga administrar uma situação em que o Trump seja presidente dos Estados Unidos. Paulo Nogueira Batista, estamos chegando ao final aqui. Eu quero novamente agradecer a sua gentileza de num domingo à noite, que eu sei que é um horário meio complicado. Você está aqui conversando com a gente aqui sobre economia, política internacional e principalmente com essa experiência internacional de governo que você tem enorme. Muitíssimo obrigado, um forte abraço. Foi um prazer, Gilberto. Acompanhe também as suas manifestações sobre esses assuntos todos que nós discutimos e concordo em grande parte com você. É um prazer estar aqui com você e com o Pedro para discutir essa temática toda. Até uma próxima oportunidade, então. Boa noite, ótima semana. Até mais, tchau. Bem, obrigado, tchau. Excelente entrevista. O Paulo Nogueira tem uma capacidade de síntese e quando ele fala, parece com ele escrevendo. Ele é muito sintético, é muito direto, muito objetivo e muito claro. Essa capacidade literária dele, ele é um escritor, quando escreve, é um escritor que escolhe palavras. Então, esse livro dele aqui, O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém, não sei se você leu, Pedro, são uma série de artigos escritos em várias épocas sobre a experiência internacional, claro, e um apanhado geral que ele faz atual. O livro está já em segunda edição, pelo menos eu tenho a segunda, deve ter saído outras, foi finalista do Prêmio Jabuti. E, além de tudo, é uma delícia de ser lido. É uma delícia por causa disso. Pela síntese, vai direto ao assunto, não enrola, não fica gastando o tempo do leitor com palavrório inútil. Mas vamos